Apocalipse capítulo 7, do versos 9 ao 17, diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos irmãos, rapidamente, para todos os que estão acompanhando nas quintas-feiras, queria só recapitular como é que estamos estudando esse belíssimo livro que muitos têm medo até de lê-lo, muitos têm medo até de conferir o que é que está escrito, devido a alguns símbolos, algumas criaturas que aparecem nesse livro, algumas destruições que ocorrem nesse livro também, que está previsto aí no cronograma do nosso Deus. Apocalipse, querido, número 7 é um número que indica a perfeição, a completude do nosso Deus, o número que mais se repete em Apocalipse, é tanto que ele tem 7 sessões cíclicas. O que é isso? Jamais poderemos ler esse livro de forma linear, como se o capítulo 1 fosse o início de todas as coisas e o último fosse o último de tudo. Pelo contrário, são ciclos de repetições, 7 vezes. É tanto que em Apocalipse há 7 descrições do fim do mundo, 7 destruições da terra. Então a terra não vai se destruir 7 vezes, tá certo? Então, as visões que João está tendo e a revelação que ele está tendo, que ele está recebendo do nosso Deus, é de tal forma que se repete 7 vezes. Mas como assim eu leio de 1 a 22 e vejo tudo diferente? Mas não, como temos estudado, se aprofundado nas quintas, você vai entender bem se vier na quinta. Então a gente já está no segundo ciclo aí, na segunda repetição de Apocalipse, tá certo? Então, por exemplo, do 1 ao 3 é Cristo, o foco é Cristo e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Do 4 ao 7, que é o segundo ciclo, o Cordeiro e os 7 selos. Aí após a abertura dos 7 selos, vem as 7 trombetas do 8 ao 11. Do 12 ao 14, dá um foco no dragão e nas 7 vozes. Do 15 ao 16, são as 7 taças. Do 17 ao 19, as 7 visões de julgamento. João diz: eu vi. Né? E do 20 ao 22, as 7 visões da consumação de todas as coisas.
Então temos algumas repetições nesse livro maravilhoso de se estudar, de se ler, de se contemplar e de ver a grandeza que é o nosso Deus e o que Ele pode fazer em toda a sua criação, tá certo? Então os eventos centrais, queridos, que vão se repetir em Apocalipse diversas vezes, são no passado, é o passado vitorioso de Jesus, ou seja, seu nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, e ainda mais a sua coroação nos céus. Então isso se repete muitas vezes em Apocalipse, com palavras e símbolos diferentes. Às vezes a gente se complica com muitos e inúmeros detalhes e acaba se equivocando nas interpretações. No presente, representa os dias em que João está vivendo. Então aqueles símbolos que há em Apocalipse, dragões, candeeiros, vozes, relâmpagos, sons e trovões e tudo mais, tantos símbolos, todas as situações que ocorrem, que ele vê. Para os leitores que são pessoas analfabetas que estão ouvindo, é uma cultura oral, a cultura da igreja do primeiro século, era difícil ter um pergaminho nas mãos, por isso essa linguagem cíclica de repetições. E tenho visto na minha caminhada missionária em que pessoas que não têm letras, não sabem ler, elas têm uma habilidade de ouvir e segurar e guardar aquelas histórias, aqueles versículos, como nenhuma outra pessoa que sabe ler. Então, as pessoas, diante desses desafios, elas guardam muito, sim, a palavra de Deus aqui, que era lida por um dos líderes da igreja, e ali os irmãos passavam a ouvir. E ouvir o quê? Ouvir símbolos, ver coisas que eram pertinentes no tempo deles. Então, os irmãos das 7 igrejas da Ásia que receberam essas palavras aqui, eles foram bem-aventurados, porque eles entenderam bem a mensagem. Bem no tempo em que Domiciano era o imperador, queria ser adorado como Deus, estava perseguindo os crentes e colocando João na prisão em Pátimos. Então, passado, presente e futuro. O futuro em Apocalipse, às vezes quando as pessoas falam, o Apocalipse, né? Tem filmes, tem novelas e tudo mais, só fala de futuro. Não é bem assim. O livro de Apocalipse fala de passado, presente e futuro. E não é nada organizado. Às vezes de um versículo para outro está falando do futuro, no outro está falando do passado, no outro está falando do presente. Então devemos ter uma leitura minuciosa e atenta ao que o Espírito Santo descreveu, mandou João descrever para todos nós. No futuro, mostra a vitória de Cristo sobre os seus inimigos e o fim de todas as coisas, culminando na vida eterna. Então é esse livro em que nós estamos averiguando semanalmente e vamos chegando aqui no final do capítulo 7, que já quinta-feira nós já passamos aí para os irmãos, já está no canal da igreja, no YouTube. Os irmãos podem conferir lá, tá certo? E assim vamos lendo, entendendo, pedir que o Senhor aplique aos nossos corações, tá certo? Então João está tendo aqui essa segunda visão, vamos dizer assim, o segundo ciclo, a história está se repetindo, e ele tem duas visões, a visão dos selados na terra e a visão dos incontáveis e glorificados no céu. Não vou me deter do verso 1 ao 8, porque é uma longa história, tá certo? Então a gente já falou aí na quinta, mas pode em outra ocasião. Mas tem muitas verdades que podemos extrair desses versos do 9 ao 17, em que João está vendo uma multidão incontável para ele. Os números dele, ele não consegue. Polícia militar, né, quando faz uma contagem de uma multidão, é por metro quadrado, né? Então, se ele sabe que aquela área tem tantos metros quadrados,
Então ele vai fazer esse cálculo em cima dos quilômetros quadrados que aquela multidão ocupou, né? Por isso que tem essas estimativas, né? Protestos, multidões e tudo mais. Só que João está tendo uma visão, as pessoas têm início, mas não tem fim. Como você olha para o mar, né? Você está na costa, na praia, olhando o mar, tem início, mas na sua visão não tem fim. Então, em Apocalipse, essa visão de João, incontável, não tem como descrever a quantidade de pessoas. E ele diz aqui, eis que grande multidão, que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Irmãos, é impactante em que a primeira descrição do povo que João vê e passa para nós é que são povos, ele vê gente de tudo que é lugar diferente. Peraí, esse povo nenhum é igual, é todo mundo diferente. E assim ele descreve para nós que são povos de diferentes localidades, regiões, épocas, situações diferentes, língua diferente, e está tudo ali, louvando a Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos também aqui é que nós precisamos nos atentar em cada dia que passa para a pregação do Evangelho, para que chegue a esse ponto aqui. Então nós temos essa missão, essa incumbência de que receber o Evangelho, eu preciso passar aqueles indivíduos, aqueles povos, aquelas pessoas, aqueles vizinhos, aqueles indivíduos, aquela coletividade aonde Deus me colocou. Já falei aqui, a Jaciane, quando esteve lá, ainda a nossa filha estava na UTI, e quando estava no aleitamento materno, aproveitou para anunciar Cristo àquelas mulheres, tanto pacientes, como também as médicas e enfermeiras. Tanto que algumas perguntaram, diante da tranquilidade que ela estava encarando a situação, era o bebê mais novo no hospital, 5 meses somente, e na UTI a maioria eram 7 meses, 8 meses, então todo mundo fica sabendo. E alguns questionaram sobre como é que você está assim, diante de uma situação tão complicada como esta. E ela falou de Jesus, da tranquilidade, da paz que há nele, do Deus que habita em seu coração, e ela perguntou: mas eu tenho buscado esse Deus aí, na religião tal, na religião tal, na religião tal, já fui tal, eu tenho buscado, procurado, como é que eu consigo esse Deus? É simples, só receber Jesus em seu coração. E ali orou junto com aquela médica, e ela se rendeu a Cristo, ela foi colhida pelo Senhor, exatamente, a sua alma foi entregue ao Senhor no momento certo. Não quer dizer que toda vez que vamos pregar as pessoas vão receber Jesus, não, mas precisamos nos atentar que essa visão que está sendo passada para nós não é em vão. Se tem povos de variadas situações, de variadas línguas, de variadas regiões geográficas, precisamos estar engajados, precisamos estar atentos, porque o Senhor quer nos usar em qualquer dessas áreas no âmbito missionário. Então nos coloquemos à disposição do Mestre. Temos aí a oportunidade de ir com o Bill Crente, temos aí, já tiveram oportunidades aqui alguns, de ir com o pastor Marcos lá no outro lado do oceano. Mas irmãos, não se esqueça que seu e o nosso compromisso é orar, é contribuir e é ir também. Todos nós temos esses 3 compromissos perante o Senhor. De ir aonde Deus nos colocou, tá? De orar
a todos os povos que temos alcance e as pessoas que Deus colocou em nossas vidas, e a pregar e a fazer a vontade de Deus, contribuindo com os nossos bens. Já teve pessoas, não vou contar essas histórias, que ofertaram até um galo. Ofertou um pastor lá um galo. O que é que eu faço com um galo? O pastor publicou. O que é que eu faço com o galo e agora? Recebi de oferta. E aí foi um mover tão grande que as ofertas missionárias, até a mulher que abençoou com o galo foi abençoada também. E assim é uma longa história, irmãos. Então assim, irmãos, temos essa tarefa, essa preocupação missionária o tempo todo, porque Jesus falou em Mateus 24, queridos, que este evangelho será pregado em todas as etnias, em todos os povos, e então virá o fim. E a sua volta faz parte do fim. Graças a Deus, temos o acesso à internet, povos muçulmanos, pessoas que estão se conectando à internet, estão também, sendo alcançadas por textos simples, pregações simples. Temos também enviado missionários, mas é pouco, diante da demanda de 2 bilhões de pessoas sem terem conhecido ainda quem é Jesus de fato. Tá bom? E assim, irmãos, a pregação do evangelho, ela é escatológica, ou seja, quando você prega o evangelho para alguém, o fim está chegando mais próximo ainda. Então é minha e sua incumbência, na sua profissão, na sua atividade acadêmica, na sua atividade, até nas diversões, aliás, em todos os âmbitos de suas áreas, de suas vidas. Povos de todas tribos, línguas e nações, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Irmãos, João está vendo pessoas que estão celebrando a vitória do Cordeiro sobre o madeiro. O maior ato de Deus na eternidade foi o sacrifício do seu Filho. Então, todo Apocalipse, queridos, é centralizado no sacrifício de Jesus. Vai falar várias vezes, nós não precisamos ler agora esses versículos, porque senão a gente não vai ter tempo de explanar tudo isso aqui. Depois, mais da frente, vou falar sobre vestiduras brancas, um ponto específico. Eles estão celebrando a vitória do Cordeiro, estão com palmas nas mãos, folhas de palmeiras. Não quer dizer, o povo lá no céu vai estar lá, com palmas nas mãos, mas não, é símbolo de alguém que está celebrando a vitória. Lembra lá da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Povo com palmas nas mãos. Então, segundo na cultura judaica, era celebração de quando o rei vem vitorioso, e assim todos celebram, jogam as suas vestes no chão e celebram junto com ele a sua vitória. Então, vamos atentar para o que simboliza, não para a literalidade, tá certo? Então, precisamos entender que somos um povo vitorioso, apesar das tantas mazelas que passamos neste mundo. Precisamos lembrar e celebrar o sacrifício, a ressurreição, a glorificação, a coroação de Jesus, porque Ele abriu esse caminho para que cheguemos ao santuário celestial. E clamavam com grande voz: ao nosso Deus pertence a salvação, e que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A Deus, ao Cordeiro, eles estavam cantando: ao Senhor somente pertence a salvação, queridos. A salvação é um ato de Deus,
É Deus quem outorga, confirma, escolhe, opera e faz. Nós não fazemos nada. O que fazemos é simplesmente sermos escravos dele, é sermos servos dele, de fazer o que ele quiser, porque ele é soberano e a salvação pertence ao Senhor. Salva quantos quiser, na hora que quiser, utilizando-se sempre da pregação do Evangelho. Falei aqui na quinta-feira que a única diferença entre nós que professamos a fé em Cristo Jesus e todas as outras religiões é que não precisamos fazer absolutamente nada para sermos salvos, porque a salvação é um ato exclusivo de Deus na vida do ser humano. É impossível para o homem sozinho, por conta própria, querer ser salvo, mas sim o nosso Deus compete salvar. Nós podemos confirmar isso em inúmeros textos nas Escrituras, como Deus opera a salvação na vida do povo, na vida dos seus, tá certo? E assim, meus irmãos, vamos explanando que todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram com o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém? Eles estão celebrando, cantando, mostrando para nós que nós devemos a Ele, como o pastor Marcos falou, tributo. Devemos a Ele tudo da nossa vida. Sabe o que é tudo? É tudo da nossa vida. É o meu corpo, é o meu ser, é a minha vida, é a minha história, é os bens que eu possuo para administrar. Tudo pertence ao nosso Deus. Nós atribuímos a Ele, com a nossa vida, louvor e tudo mais que Ele nos conferiu. Todos os anjos, queridos, todos os seres que representam lá a igreja e o Israel de Deus, lá nos céus, 24 anciões, os 4 seres viventes, aquelas criaturas misteriosas, aqueles querubins todos estão celebrando e devotando ao nosso Deus tudo que Ele criou, devolvendo somente para Ele. Tudo pertence a Ele, não adianta algum aqui querer abdicar para si alguma coisa aqui que eles falaram, nem louvor, nem glória, nem sabedoria, nem ações de graça, tudo devotado ao Senhor. Devemos ter a compreensão de que nada, nem a minha vida é própria. E estávamos até conversando nessa quinta sobre uma vez ser salvo e ser salvo para sempre. É uma verdade. Só que o realmente salvo é salvo para sempre. Quer dizer, a pessoa que chegou chorando lá na frente, se ajoelhou e tudo mais, não quer dizer muita coisa se foi realmente salvo. Existem muitas implicações em cima disso. Mas o que precisamos entender é que apesar do ato de salvação ser do nosso Deus, a salvação está dizendo o quê? Uma vez salvo, realmente salvo, eu pertenço ao Senhor. Então, logicamente, eu não preciso, eu não tenho autorização para fazer o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Um dos lemas da sociedade. Temos inúmeras doutrinas que estão aí percorrendo nossas casas, na internet, nas redes sociais, na TV, tudo jorrando suas doutrinas. Mas se eu não presto atenção nas doutrinas, no Evangelho, da Palavra de Deus, que tem o melhor para a minha vida, imagine Deus dizer isso para você: seu corpo, sua vida, sua história não pertence a você, por isso que você está se acabando aí. Pertence ao Senhor.
E quando nos entregamos a nós mesmos, sofremos as duras consequências dos nossos pecados. Eu estava até compartilhando com alguns irmãos aqui, também outros amigos, em que uma das reflexões da morte da nossa filha querida foi que, nossa, eu nunca tinha sentido uma dor tão grande como essa, de perder alguém tão próximo. Essa dor é ocasionada pelo pecado que causa a morte. E se causa a morte, causa outras coisas juntamente também. Causa choro, causa dor. Veja como é grave o pecado. Ele causa uma coisa tão horrível, que é a separação de corpo e espírito, separação de entes queridos, dores inimagináveis. Isso é a gravidade do pecado. Então, precisamos levar a sério a salvação que pertence ao nosso Deus. Eu sou salvo para pertencer ao Senhor. Eu pertenço a Ele, minha vida é dEle, os membros do meu corpo é dEle, a minha mente é dEle, o meu celular é dEle, meu computador é dEle, tudo pertence a Ele. E é tudo para redundar em glória ao seu nome. E pode ver que nesse verso 12, que esses tributando louvor, honra, glória, ações de graças e tantas coisas mais, é um número 7 que aparece aqui, é completo. Eles falam 7 coisas: louvor, honra, glória, ação de graças, poder, força, 7, e dizendo amém no início e amém no fim. Agora, um dos anciãos olha para João: João, quem são estes de vestiduras brancas? A João: não sei. O senhor sabe. Você que sabe. Não sei de nada. E a resposta, muito firme, muito direta: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, queridos, tribulação significa pressão, algo que está sendo comprimido, que está sendo pressionado, está sendo esmagado. E quando essa expressão grande, então quer dizer que é uma grande prensa. Mas sobre quem? Sobre aqueles a quem o Senhor os salvou, sobre aqueles o Senhor está salvando. Então, queridos, na profecia bíblica existem algumas profecias que, abri aqui um pouquinho de água, existem 2 estágios, ou 3 estágios de algumas profecias. Então, Daniel profetizou sobre a grande tribulação, Daniel 12:1. Jesus também profetizou sobre a grande tribulação. Na profecia, há alguns flashes que ocorrem até o cumprimento pleno daquela profecia, certo? Então, Daniel, quando profetizou, mais tarde, no período entre Malaquias e Mateus, entre Marcos, aliás, no período interbíblico, 400 anos, houve ali grandes massacres. O Antíoco Epifânio, aí prefigurando alguém que causaria uma grande tribulação no povo de Deus.
sacrifica uma porca lá em Jerusalém, lá dentro do templo, aliás, e ocasiona uma matança muito grande. Quando Jesus também profetiza a grande tribulação, ele está falando também, ao mesmo tempo, da destruição de Jerusalém, em que Flávio Joséfo descreve que no cerco de Jerusalém, no ano 70, todos os soldados romanos, organizados pelo general Tito, eles massacraram os judeus, mas não invadiram as muralhas. Eles trancaram as portas por fora, eles fecharam os acessos por baixo, não entrava água nem comida. Então as pessoas foram morrendo aos poucos, e Flávio Joséfo descreve que algumas pessoas com muita fome, presas dentro daquelas muralhas, cozinharam os próprios filhos e morreram todos de fome posteriormente. Então passaram simbolicamente ali uma tribulação. Jesus profetizou, mas também simbolicamente, grande tribulação. William Hendrickson confirma isso, que também quando todos os cristãos que têm experimentado a opressão e a perseguição por toda parte ao longo da história, é uma expressão universal e coletiva que abarca todos os santos ao longo de todas as eras. Estão incluídos todos quantos têm experimentado o ódio e oposição do maligno. As Escrituras ensinam que o povo de Deus, de todos os lugares e de todos os tempos, se depara e se deparará com perseguições, perigos e dificuldades até o fim dos tempos. Então, querendo ou não, simbolicamente também, o povo de Deus você nunca vai encontrar população alguma em qualquer lugar do planeta que ame os servos de Jesus, mesmo que professe a fé verdadeiramente. Veja, os crentes lá no Afeganistão, veja os crentes lá no Paquistão, Índia, Bangladesh, China, são amados por serem crentes, por serem honestos, por serem pessoas de bem, que preferem estar em paz com os outros, não arrumam briga. Pelo contrário, são mais odiados ainda. Não pense que uma vida de santidade, uma prática correta das Escrituras vá trazer paz e benevolência para a sua vida e história. Pelo contrário, atrai ainda mais perseguidores, pessoas, demônios, circunstâncias que vão lhe provar se você realmente é de Cristo ou não é. Então, queridos, ele faz questão de dizer aqui, estes vêm da grande tribulação. Vêm, quer dizer, estão vindo, em certo sentido simbólico, e também não descartamos que na grande tribulação final, no tempo do fim, antes da volta de Cristo, quando ascender, quando se levantar o império mundial do homem da iniquidade, que nós damos uma nomenclatura aí de anticristo. Anticristo, todo aquele que quer parecer, que quer se igualar a Jesus ou se opõe a Jesus é um anticristo, mas se revelará pelas Escrituras, já foi revelado que haverá sim um império neste mundo, e o mundo aí, a globalização já explica muito bem, já mostra muito bem isso. Então, meus queridos, ele diz aqui que lavaram as suas vestiduras no sangue e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É lógico que algo vermelho não vai purificar uma roupa branca. É lógico que um sangue físico não é um alvejante. Isso aqui é simbólico. Também, queridos, nessa visão que João está tendo, nos estimula
a uma vida de santidade. Nos estimula a uma vida de santidade. Irmãos, quando o texto diz aqui, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, não esqueça a roupa física, não é isso. Está falando da vida do indivíduo, da vida da pessoa. Jesus quer apresentar a Deus crentes nele, mas purificados pelo seu sangue. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, sim. Para a santificação, são estágios, são níveis. Existe sim pessoas mais santas do que as outras. Existe sim. Conheci ao longo da minha vida, da minha história, pessoas com uma vida consagrada ao Senhor, com um estilo de vida cobiçável. Você fica, meu Deus do céu, eu quero chegar nesse nível aí de crente. Pessoas abdicadas de si mesmo, que renunciam ao seu próprio ego, que preferem perder para ganhar mais de Cristo, que preferem perder do que permanecer no pecado. Às vezes, quando aparecem, eu faço tendas também, né? No sentido missiológico, itens esportivos, né? Papeladeiro. Aí teve um que, e aí, irmão, vamos fazer o seguinte, na tua nota fiscal tu coloca aí 200, né? Mas aí eu sei que o preço é 150, aí tu vai em 200, outro bota 300 e eu pago 150 aí e tal. Eu não trabalho assim, meu chapa. Servo de Deus. Conhece? É desse jeito que você quer falar dos políticos? Digo mesmo, não tenho medo não. Eu dependo do Senhor. Então é Ele que paga as minhas contas. É Ele que levanta recursos. É Ele que está envolvido nos negócios da minha vida também. Então, precisamos entender que a vida de santidade, cuidado com esse pensamento duplo. Na igreja, santo, sou crente. Lá fora é outra pessoa, é outra coisa. Se Jesus não faz parte da sua vida como um todo, se Ele não ocupa a casa toda, você tem um problema com Deus, um problema sério de hipocrisia, ou não nasceu de novo. Se o pecado não, quando vem à sua porta do seu coração, se você não se rende ao Senhor, se não confessa para Ele, tem algum problema seríssimo com o Senhor. Precisamos chegar nesse nível aqui. Várias vestiduras, sangue do Cordeiro. Nós participamos da santificação, queridos. A salvação pertence ao Senhor, mas a santificação nós fazemos parte, sim. É uma vida abdicada, renúncia, deixar aquilo que está me atrapalhando em eu servir ao Senhor. E pode ser qualquer coisa. Pode ser um político, pode ser algum relacionamento, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa nessa vida que se torne um ídolo no seu coração. Até o próprio time de futebol pode se tornar assim e lhe atrapalhar. Eu já vi pessoas na igreja, quando fazia parte da outra igreja, estava jogando o Corinthians aquela noite, não sei se era, não lembro se era, como é o nome? Mundial Interclubes, ou se era Libertadores da América. A
pessoa ficou agoniada. Culto lá rolando, a palavra de Deus e tal. A pessoa estava agoniada para ir voltar para ver o jogo. Ai, o meu Corinthians! Foi embora, velho. Eu estava no treinamento de pastores, plantadores de igreja. Um pastor estava ministrando, estava falando, né, tirando onda assim com os times de futebol. Ele falou de vários times, assim, tirando onda, e falou do Corinthians. E o irmão lá, o pastor, ficou parecendo um bulldog. Ah, esse pastor não sabe o que fala do meu tempo, não sei o quê. Saiu da sala. Idólatra. A vida dele está centralizada em outra coisa e não é o Senhor. Então, tenhamos cuidado. A última palavra de João, queridos, no livro de 1 João, a última frase dele, depois você confere lá. Filhinhos, fujam dos ídolos. Ele não estava só falando de ídolos de pau, de pedra. Não, estava falando de ídolos que são fabricados no coração do homem, que regem a vida do homem. É um problema, porque o nosso coração, alguém já disse assim, que já foi feito com um espaço trinitário, 3 espaços vazios. Um pertence ao Pai, o outro ao Filho e o outro ao Espírito Santo. Só Ele preenche, porque Ele é eterno. E o homem nasceu, foi criado com a essência eterna e religiosa. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. O mais terrível ateu é um tão grande religioso. A religião dele são outras. Ele tem Bíblia, ele tem os ídolos, ele tem as orações, ele tem tudo. Enfim, irmãos, não temos como escapar. Existe um Deus, existe também um Salvador, a quem devemos prestar conta. E aqui, queridos, eles estão lá, alvejados pelo sangue do Cordeiro, sacrifício de Jesus, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. Meus queridos, aqui nós aprendemos também que precisamos estar continuamente amando o Senhor e servindo a Ele, porque para Ele não existe um santuário específico na terra. Adoradores que adoram em espírito e em verdade, esse é que o Pai procura. Tudo o que estamos fazendo aqui na terra para o Senhor é um pedacinho do que será na eternidade. Então, exige espírito de servo, de escravo do Senhor. Não temos para onde correr. Ou você é escravo do pecado, do diabo, ou você é escravo de Cristo. Não tem para onde correr, meu irmão. Então, prefiro ser escravo do bom mestre, do bom Senhor, que preparou um belíssimo local para viver juntamente com Ele. Quando o texto diz que o servem de dia e de noite, quer dizer, não existe nem dia nem noite no céu, é o tempo todo. A linguagem simbólica é o tempo todo, por toda a eternidade. Estaremos ocupados servindo o Senhor. Por isso que a preguiça é pecado também. Deus não chama preguiçosos, chama ocupados, para que esses ocupados renunciem a si mesmo e o sirvam de todo o coração onde estiverem. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, no verso 15. Uma linguagem do Velho Testamento. Que tabernáculo era aquele santuário que ficava no meio do povo de Deus no deserto. E os levitas montavam e desmontavam nas 42 paradas durante os 40 anos. E ali, queridos, esse santuário era símbolo daquilo que era no céu. E mostrando também que Deus aqui está realizando definitivamente o seu
o seu projeto, o seu propósito de estar habitando com o seu povo glorificado. Deus tem também o seu desejo de estar em comunhão plena com o seu povo. Tem muitos versículos nas Escrituras. Por exemplo, Levítico 29, 26, 11 e 12 diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E assim, tantos e tantos versos nas Escrituras, nós vemos que Deus quer uma comunhão plena com o seu povo. Deus que almeja isso, quanto mais nós está com esse Deus que tabernaculou conosco, esse Deus que veio viver conosco como humano e agora quer carregar com o corpo glorificado a todos quantos têm o seu nome no seu coração, o nome de Cristo. Queridos, estamos falando aqui resumidamente, viu? Temos muitas implicações nesses belíssimos textos da palavra de Deus, não a gente passa a noite toda, tá certo? Se quiser uma vigília, a gente continua, mas vamos para o verso 16, que ele diz 4 coisas, está vendo esses? Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. 4 coisas. Em Apocalipse, o número 4 significa o número da criação, o número da terra. Então essas 4 coisas acontecem na terra contra os servos de Deus. Essa descrição aqui está descrevendo pessoas como que veio de um grande deserto. No deserto é sol quente, é o vapor vindo de baixo, quente, que é a temperatura, sensação térmica, é a falta de água, é a falta de comida. É como se estivéssemos atravessando um deserto. Aí a linguagem que ele usa é a pessoa que está em Cristo, realmente em Cristo está atravessando um deserto. Grande tribulação. E assim, não vai ter mais isso. Ou seja, todo combate, toda macela, toda luta, toda agonia, todo choro, tudo isso será banido para sempre. Não haverá mais. Isso é que é consolo definitivo, irmãos. Meu consolo definitivo é lá na glória. Consolo de Jaciane definitivo é lá na glória. O Senhor nos consola aqui? Sim. O consolo que nos acaricia, que nos alegra, que nos conforta? Sim. Porém, ainda temos as lembranças, ainda temos as situações pecaminosas, ainda temos as lutas, as preocupações e tudo mais. E aqui não. Aqui não vai ter nada do que há nesse planeta, do que há nessa terra debaixo do pecado. Isso é uma palavra, queridos, que eles tomam emprestado lá de Isaías 49:10, que diz assim: nunca sentirão fome, nem sede, nem calor, nem no deserto, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. É tanto, queridos, que no verso 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O cordeiro nos conduzirá para o santo dos santos, para a presença definitiva do seu Deus e Pai. E será um consolo inimaginável, queridos. Meus irmãos, e aquilo o texto diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe o que ele está dizendo? É que jamais todos nós que estamos em Cristo Jesus seremos curados, seremos toda culpa, toda dor, todo sofrimento, todos os traumas, psicologia nenhuma vai resolver aqui na terra, mas sim
o Senhor removerá tudo isso. Esse texto não está dizendo, irmãos, que nós teremos amnésia. O texto está dizendo que nós, apesar do quem somos, de onde viemos, não esqueceremos jamais de onde viemos, não esqueceremos jamais quando fomos salvos, não esqueceremos jamais do sacrifício de Jesus. Não chegaremos lá no céu e, eita, amnésia. Eu não consigo imaginar como vai ser isso, mas consigo crer, que a Bíblia manda eu crer, que será assim, e que esse Deus estará enxugando toda lágrima, ou seja, todas as mazelas deste mundo serão sanadas, o Senhor estará curando nossas vidas, nossas dores, nossas angústias. E não teremos amnésia, mas sim lembraremos do sacrifício de Cristo, de onde o Senhor nos tirou, de que situação nós viemos. O consolo definitivo virá através do nosso sumo pastor, que em 1 Pedro 2,25 diz que as ovelhas desviadas retornam ao pastor e bispo das vossas almas. E Hebreus 13,20 diz que Jesus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Toda dor, toda tristeza terrenas serão removidas por Deus para sempre. Isso também nós conhecemos bem no Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma linguagem simbólica que o salmista utiliza, e que a noite é o período em que estamos na terra. É o período em que estamos ainda na presença do pecado. É o período das angústias, dos sofrimentos. E o dia é o dia que Jesus virá. É o dia em que desfrutaremos definitivamente do gozo, da alegria eterna de estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Então entendamos, compreendamos que todo esse texto que foi escrito não foi nada em vão, foi para aprendizado nosso, para pregarmos o Evangelho, para vivermos para o louvor do Senhor, para vivermos uma vida íntegra e santa diante do Senhor, lavando as vestes do sangue do Cordeiro, dependendo dele para tudo, e que a salvação não pertence a nós mesmos, e também que vivemos essa grande tribulação ao longo da história, também seremos consolados e curados definitivamente sobre a terra. Vamos orar.